continuando aí, né? Vou fazer alguns exemplos dos que estão aí, tá? E, assim, eu vou procurar fazer vídeos aí de no máximo 40 minutos, né? Porque quanto você fica muito longo, ele fica muito pesado, mais difícil aí para vocês abrirem. E eu fico meio cansada também, né? Porque é diferente na sala de aula você para, espera o aluno copiar, tal. Aqui a gente fala direto, né? Então eu não consigo ficar muito tempo direto falando. Então vamos lá. Eu tenho x menos 3y, já até transcrevi para cá o primeiro exemplo, né? De resolução, de solução do sistema, né? Pelo método de eliminação. Então a gente tem lá x menos 3y igual a menos 3 e 2x mais y igual a 8. Eliminação por quê? Eu vou multiplicar uma das equações por um valor conveniente, de maneira que quando eu somar uma com a outra, né, eu elimine uma das variáveis. Por isso que é o processo de eliminação. Então, vou fazer aqui, por exemplo, né, eu vou fazer aqui desse jeito aqui, ó. Vou multiplicar essa equação de cima por menos 2, porque aí eu vou ficar com menos 2x quando eu somar com a de baixo, menos 2x mais 2x, essa variável vai cancelar, tá? Então, aqui, passando aqui para o ladinho, vai ficar assim, menos 2x, né? Mais 6y igual a 6, tá? Multipliquei a equação inteira por menos 2. E vou repetir embaixo a segunda equação, mais y igual a 8, tá? Aí eu vou, ao somar essas duas equações, eu vou eliminar a variável x, né? Aí eu vou ficar com 7y igual a 14, onde y é 2. Uma vez eu tendo o valor de y, eu posso substituir em qualquer uma das equações e obter o valor de x. Então, vamos colocar aqui, substituindo na primeira equação, a gente vai ficar com x menos 6, né? Igual a menos 3, então o x igual a 3. É claro que se você quiser, tá? Você pode pegar o x e o y, né, os valores, e substituir lá para dar uma conferida, tá bom? Então a solução, né, vamos colocar assim, conjunto solução, é uma dupla, né? Aqui a gente tem dois valores, que é 3, 2, tá? X igual a 3, y igual a 2. Essa seria a solução do primeiro sistema. Vamos fazer aí agora, por exemplo, o número 4, que eu tenho duas equações só e três variáveis. Então, vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Então, eu vou ficar com x mais 2y menos 3e igual a menos 4. E 2x mais y menos 3e igual a 4. É claro, minha gente, aqui que se vocês quiserem dar uma pausa aí para recapitular o que foi explicado ou para copiar alguma coisa, né? Vídeo gravado tem essa vantagem, né? Vocês podem parar, adiantar, voltar, da forma que preferir. Então, de novo aqui, eu vou executar o mesmo processo. Nesse caso aqui, eu vou eliminar a variável x de novo. Tá fácil eliminar a variável x. Aliás, eu acho que tá mais fácil eliminar a z. Eu vou multiplicar uma das equações por menos 1, vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1, tá? E aí vai ficar assim, menos x, menos 2y, mais 3e, igual a 4, tá? E 2x mais y, menos 3e, igual a 4 também. Vou somar. E aí, ó, aqui vai ficar então x menos y, né? Somando. Aqui vai cancelar, igual a 8. Então, nesse caso aqui, posso dizer que o y é igual a x menos 8. Tá? Aí eu vou pegar esse valor de y e vou substituir em qualquer uma das equações. Nota aqui o seguinte, aquilo que eu falei no primeiro vídeo, eu tenho aqui só duas equações com três variáveis. Então, é como se eu tivesse dois planos no R3. A interseção de dois planos no R3, se houver interseção, não pode ser um único ponto, vai ser uma reta. Então, eu não vou achar uma solução tipo essa que eu achei aqui no primeiro exemplo. Um valor fixo para x, um para y, outro para z. Não, eu não vou achar isso, eu vou achar um conjunto de soluções, tá? Então, eu vou substituir o y em qualquer uma dessas equações que estão aí. Eu vou até aproveitar a última, né? A segunda equação, porque o y está sozinho, então vamos lá.
substituindo, mas tanto faz, tá? Substituindo na segunda equação, eu vou ficar com 2x mais o y, que é mais x menos 8, menos 3z, igual a 4. Tá? Então, reduzindo isso aí, eu vou ficar com uma equação em x e em z. Então, vai ficar assim, 3x menos 3z igual a 12. Passou o menos 8 para lá. Bom, dá para dividir isso aí por 3, né? Então, eu vou ficar com x menos z igual a 4. Aí, olha, eu vou explicitar o valor de x. Eu não devo fazer isso, porque, repara, se eu explicito o valor do x, eu vou colocar aqui para vocês perceberem. X igual a z mais 4. Aí eu vou ficar com y igual a x menos 8 e x igual a z mais 4. Quer dizer, o y depende de x e o x depende de z. Então, não vai ficar tão legal. Então, mais interessante, ao invés da gente fazer assim, a gente explicitar o z, porque uma vez que o x está dependendo do... Desculpa, uma vez que o y está dependendo do x, eu coloco o z dependendo do x também. E aí o x fica variável livre, certo? Então, eu vou colocar z igual a x menos 4. Ah, e quem é o x? O x é uma variável real qualquer. Tá? Bem, aí vamos lá. Como é que eu vou escrever essa solução? Da mesma maneira que eu escrevi essa daqui. Tá? Vamos lá. S vai ser o conjunto formado pelas ênuplas da forma. Ó, não tem que ser x, y, z? É assim? Então, o x é o x mesmo. Ele é uma variável livre. Não está dependendo de ninguém. O y é x menos 8. O z é x menos 4. Tá? Então, as ênuplas elas têm que ser dessa forma, onde o x pertence aos reais. Tá? Então, essa aqui seria a solução para esse sistema aí. Só para dar uma palhinha aqui para vocês, se vocês não compreenderem isso agora, não tem problema, mais para frente vocês vão ter maturidade matemática suficiente para compreender, porque aí a gente vai estudar espaço vetorial, vetor, reta, mais essa parte aí, tá? Base, combinação linear, aí vocês vão começar a perceber isso mais facilmente. Mas se você perceber agora, ótimo, né? Então, ó, se eu pegar essa ênupla aí, vou botar lá, x menos 8, x menos 4. Eu posso escrever isso como sendo, né, a soma do seguinte, x mais 0 menos 8 menos 4, tá? Então, isso aqui é uma coisa do tipo x que multiplica 1 mais 0 menos 8 menos 4. Então, esta reta, tá? É uma reta, né? Interseção de dois planos. Essa reta, ela tem a direção desse vetor 1 aqui, tá? Então, assim, eu não vou colocar nos espaços, né? Mas vamos pensar assim. Toda reta, no espaço R3, no espaço R2, onde for, vai ter uma origem, tá? Uma origem. Eu vou ter um vetor que vai estar dando a direção dela. Né? Então, os pontos dessa reta, eles vão ser sempre assim, um valorzinho real, que aqui no caso é o x, tá? Multiplicado por um determinado vetor. Então, isso aí vai produzir todos os pontinhos em cima dessa reta aqui. Tá? Se eu pegar todos esses pontinhos dessa reta aqui e somar a eles um outro vetor, eu vou estar deslocando essa reta para cá, assim, mais ou menos, tá? Então, essa é uma reta que eu pego o vetor 1, né? Pego essa reta que está na direção desse vetor e desloco, né, a essa distância desse vetor aqui, ó, o tamanho e direção desse vetor aqui. Né? Lá no texto 7, vai ficar mais fácil de vocês entenderem que eu vou mostrar soma vetorial e tal. Mas para quem já tem essa base, né, já vai perceber isso aí, tá? Quer ver? Se fosse no R2, isso aí é no R3, tá? Então eu não quero desenhar, senão vai ficar muito rabiscado o desenho. Se fosse no R2, né, se eu tivesse uma coisa do tipo assim,
é x, fazendo uma analogia, que multiplica 1, 2, mais 1, não, mais 0, 3, por exemplo. Tá? Isso aí. O vetor 1, 2 é esse aqui, ó. 1, 1, 2. Aqui. Então, esse pedaço aqui, x que multiplica 1, 2, é essa reta aqui. Tá? Quando eu somo 0, 3, 0, 3, eu somo para cá. A cada ponto dessa reta, eu somo este vetor 0, 3. Então, essa reta aqui, ela passa em cima desse ponto aqui. Então, esta aqui, eu vou até reforçar de vermelhinho, esta aqui é a reta correspondente a essa equação aqui, tá? Então, é só para vocês perceberem que isso aqui a gente chama de equação vetorial da reta, tá bom? É um número real multiplicado por uma direção, que vai dar a inclinação da reta, somada a um determinado vetor ou não, né? Eu posso somar o 0, 0 e aí eu fico com a reta que passa na origem, tá? Então, essa é a ideia. Muito bem. Então, vamos resolver o outro sistema que está aqui. E eu vou ter que copiar para um papel aqui do meu lado, para a gente pegar uma parte em branco aí do texto. Vamos fazer, então, por exemplo, o número 5, que é x mais 2y igual a 10, 2x menos 2y. Olha só, vou pausar para fazer isso, que isso aí eu não ocupo vocês. Bom, já está aí. Aí eu copiei para o papel, depois copiei para cá, assim a gente fica, economiza tempo de vídeo. Bom, aqui eu tenho 3 equações com 2 incógnitas só. Então, se eu tenho 2 incógnitas, eu devo estar no R2. Né? Estou lá no espaço R2 e eu tenho 3 retas. Então, eu busco a interseção dessas 3 retas. Ó, o que pode acontecer com essas 3 retas? Né? Eu posso ter as 3 concorrentes num ponto, que aí, nesse caso, eu vou achar uma solução, uma única. Né? Eu posso ter 2 paralelas e 2 cortando assim. E aí, nesse caso, eu não vou ter solução, porque entre essas duas eu tenho essa solução que não pertence às 3. Então, esse é um caso que eu também não tenho solução. Eu posso ter 2 retas coincidentes e uma outra concorrente. Aí, sim, eu tenho uma única solução também, tá? Eu posso ter as 3 retas assim. De novo, nesse caso, eu também não tenho interseção, né? Uma única interseção. Então, ó, esse caso é impossível, esse caso é impossível, esse caso é possível determinado, esse caso é possível determinado, e tem um que é... Ah, tá, tem outro impossível também, que seriam as 3 retas paralelas, né? E tem o caso onde eu tenho as 3 retas coincidentes, aí eu tenho infinitas soluções, quer dizer, possível, porém indeterminado, tá bom? Então, eu não sei qual é o caso aqui, né? Então, a gente vai resolver esse sistema aí. Deixa eu apagar aqui. Uma técnica aí que a gente pode usar, sem envolver as 3 equações, é a seguinte. Eu pego essas 2 equações aqui, ou qualquer outro par de equações aí do sistema, resolvo normalmente. Se eu encontrar uma única solução, eu substituo na terceira equação. Se funcionar, então aquela solução é a solução do sistema inteiro. Caso contrário, se não bater, é porque aquela solução não faz parte da terceira reta. E aí o sistema é impossível, tá? Então vamos fazer assim. Eu vou resolver utilizando essas 2 primeiras aí, tá bom? Então eu vou multiplicar. Aqui não precisa nem multiplicar, basta eu somar as 2 equações, tá? Somando essas 2 equações, já vou escrever aqui do ladinho, vai ficar 3x, né? O y vai sumir, vai cortar, igual a 6. Então, eu tenho x igual a 2. Substituindo x, eu posso obter o y. Então, vou substituir na primeira equação. Substituindo na primeira equação, eu vou ficar com 2 mais 2y igual a 10. Então, 2y igual a 8. Daí, o y igual a 4. Então, olha, juntando essas 2 equações, as 2 primeiras equações, eu tenho 2 retas concorrentes, com uma única solução. Então, vejamos se a solução, né, 2, 4, né, para as duas, para
as duas primeiras equações, né, é solução para a terceira. Então, como é que a gente descobre isso? Substituindo, né? Então, eu vou fazer 3 vezes 2 mais 5 vezes 4. Quanto que dá isso? Aqui vai dar 6 mais 20, então isso dá 26. Bateu, né? Então, nós temos um caso assim, tá? Então, é a solução. Então, no caso, a solução, né, para esse sistema é 2, 4. Pronto. Única solução, eu tenho um único ponto de interseção dessas duas retas, dessas três retas, tá? Aí eu vou fazer de novo, eu vou fazer agora, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o número 3. São 3 equações com 3 incógnitas, né? Então vamos resolver esse número 3 aí. De novo, eu vou pausar, transcrever e tal, já já eu abro a tela. Bom, continuando aí, então, até dei uma apagada no quadro, né? Para a gente ter mais espaço aí. Então, eu tenho aí 3 equações com 3 incógnitas. Isso é aquela situação de 3 planos no espaço, né? O que pode ser que vai acontecer aí? Um monte de coisa pode acontecer, tá? Inclusive, infinitas soluções, né? Posso ter os 3 planos concorrendo numa única reta. Eu posso ter os 3 planos concorrendo num único ponto. Eu posso ter os 3 planos paralelos. Eu posso ter... Enfim, não vou nem ficar desenhando todas as possibilidades, porque são muitas, tá? A gente vai identificar conforme resolve o sistema. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar equações 2 a 2 para eliminar uma variável. Agora, tipo assim, eu tenho que pegar a primeira equação e a segunda equação, por exemplo, se eu resolvo eliminar a variável x. Aí, as outras duas equações que eu pegar do sistema, eu vou ter que eliminar a mesma variável x. Isso para poder criar duas equações com duas incógnitas, entendeu? Porque aí, dessa maneira, eu vou criar duas equações com y e z. Aí é como se fosse um sistema 2 por 2 e a gente resolve normalmente, tá? Então, eu vou fazer assim. Bem, eu vou pegar a primeira equação, vou enumerar, ó, 1, 2 e 3. Eu vou pegar a primeira equação com a segunda equação e vou eliminar a variável x, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira equação, tá? Vezes, vou multiplicar isso por menos 2 e vou somar com a segunda equação, tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 2x menos 4y menos 6z igual a menos 12. Multipliquei tudo por menos 2. E vou repetir a equação 2 embaixo. 2x menos 3y mais 2z igual a 14. E agora eu vou somar, tá? Bom, a variável x eu vou eliminar. Vou ficar com menos 7y menos 4z igual a 2. Tá? Menos 7y, tá tudo certinho. É sempre bom dar aquela olhada e tal. Ok. Tá. Essa equação eu vou chamar de equação 4. Bom? Agora eu vou pegar de novo a primeira equação e vou juntar com a terceira e vou eliminar de novo a variável x, tá? Aí eu vou pegar a primeira equação, vou multiplicar por menos 3, para ficar menos 3x, para poder cancelar, e vou somar com a equação 3, tá? Então, isso aqui ficou o quê? Vamos botar lá, menos 3x, estou multiplicando por menos 3, né? Menos 6y menos 9z igual a menos 18. E vou repetir embaixo a equação 3. Mais y menos z igual a menos 2. Tá? Daí eu vou somar essas duas equações. Eliminando o x, o que a gente ficou? Menos 5y menos 10z igual a menos 20. Pô, essa aqui dá para dar uma simplificada boa, né? Vou dividir isso aqui por menos 5, tá? Então, isso aqui fica y mais 2z igual a 4. 2 vezes 3. Ih, piorou. 2. Pronto. Tá? Essa equação eu vou chamar de equação 5, tá? Então, ó,
Agora, eu vou juntar a equação 4 com a equação 5. Então, juntando equações 4 e 5, tá? A gente vai ter esse sistema aqui. Menos 7y menos 4z igual a 2. E o outro, y mais 2z igual a 4, tá? Aí aqui, olha, para ficar tranquilo, eu vou multiplicar aqui por 2, tá? E vou eliminar a variável z. Então, esse sistema vai ficar assim, menos 7y menos 4z igual a 2. E aqui é 2y mais 4z igual a 8. Somando, né, vai cancelar o z. Então, eu vou ficar com menos 5y igual a 10, onde y igual a menos 2. Bem, se y é menos 2, facilmente a gente consegue o valor de z na equação 5. Então, substituindo em 5, a gente vai ficar com menos 2 mais 2z igual a 4, tá? Então, 2z igual a 6, onde z igual a 3. Agora, eu posso escolher qualquer uma das equações, pode ser até a primeira, para encontrar o valor de x. Tá? Então, agora é assim, substituindo em 1, na equação 1, em 1, tá? Aí isso vai ficar assim, no caso é x mais 2y mais 3z igual a 6, tá? Só botei aqui para a gente se referenciar melhor. Então, o x é o que a gente quer saber. Então, x, o y é menos 2, então vai ficar menos 4. Eu não vou botar o y, né? Ou seja, estou substituindo. Menos 4, tá? Mais 9 igual a 6, certo? Então, x ficou... Então, menos 4 mais 9 dá 5, x igual a 1. Né? Então, qual é a minha solução? Essa tripla aqui, ó. 1, menos 2 e 3, tá? Então, essa é a solução do sistema. Daí, a gente encerra esse texto. Vocês têm aí também uma série de exercícios, né, para resolver. Vou passar aqui. Aí tem alguns também que são assim de blá, 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 né? Vocês têm que formular o sistema para daí resolver, tá bom? E aí abaixo tem as respostas, tá bom? Então, bom trabalho aí para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Bye, bye.